Deu pra Giovana hoje, né? Infelizmente não deu pra Pezinho. O pezinho dela não ajudou. E também a cabecinha não deu uma ajudada ali, porque ela ficou completamente perdida na prova. Não sabia se ia pra direita, não sabia se ia pra esquerda, não sabia se ia pra frente, não sabia se ia pra trás. Ficou completamente perdida no rolê. Não deu pra Giovana. Hoje ela vai pro paredão, inevitavelmente. E aí o Buda vai colocar em prática aquilo que ele já tinha combinado com ela. Indicá-la diretamente ao paredão para que as fadas se votem. E aí tá um maior bafafá, confusão ali. A Isabelle não sabe em quem ela vai votar. As meninas não sabem como é que isso vai acontecer, como é que eles vão ter que votar entre si. Tá um maior bafafá essa formação do paredão de hoje. Eles estão completamente perdidos ali. Eles realmente não sabem o que esperar de hoje à noite. Se eles descobrissem que hoje a dinâmica tem a ver com salvar, talvez eles nem perderiam tanto a cabeça com isso, né? Isso, obviamente, foi pensado para as meninas das fadas não se comprometerem. De uma certa forma, o capote no jogo que a gente tava esperando tá chegando, viu? O jogo vai dar uma mexida de uma certa forma. Não vai ser do jeito que as fadas estavam querendo. Talvez aí a gente tenha a surpresa do Buda se garantindo ali no top 6. E aí depois, se ele se garante no top 5, vencendo mais uma prova do líder. Uma das fadas, se isso acontecer, vai ter que ir embora, obrigatoriamente. Será que agora tudo que a Bia fez ia pesar contra ela? Eu acho que sim, nesse momento eu acho que pesaria. A Bia tem desrespeitado muito a produção do BBB, o Tadeu, e ela não tem sofrido nenhuma consequência mais grave. Por exemplo, o que ela fez com essa história da roupa da casca de banana que ela inventou. A única coisa que ela fez foi jogar a casa inteira no taco nada, mas ela própria não sofreu nenhuma outra grave punição. Menos 500 estalecas nessa altura do jogo não faz diferença pra nada. Até porque nem mercado tem, então não faz diferença. Pra ela tá suave, porque se fossem aplicar as regras que realmente deveriam ter sido aplicadas, a Bia já nem deveria estar mais lá no BBB. Ela já deveria ter sido eliminada há muito tempo. E aí hoje eu começo a crer que se a Bia for pro paredão contra um Davi e o Matheus, contra a Alane e a Isabelle, eu acho que ela não vai escapar e vai acabar sendo eliminada, viu? E levar essa alegria dela de volta para onde não deveria ter saído. E tudo isso, obviamente, porque o Buda vai conseguir dar uma remexida nas coisas, vai conseguir fazer aquele jogo mudar assim, em cima da hora, faltando poucos dias para a final. Então bora lá comentar o pós-prova do líder, porque tava todo mundo ali depois que terminou a prova. Aí as meninas estavam falando que ele podia ser o favorito. Aí ele disse que não, que o Brasil tá querendo tirar ele a todo custo do BBB, porque ele continua ganhando provas e nunca cai no paredão, então o Brasil tá irritadíssimo com ele. Aí a Alane disse que ela estava tentando ver algo positivo disso e que o Buda talvez possa até ser o favorito. E aí ele disse que não, que nessa altura do jogo não tem mais o que fazer, porque já tá tudo bem desenhadinho. Aí a Bia já falou ali que já tem o vencedor, já tem os finalistas. E aí o Buda falou assim: eu não sou inocente, eu sei que quando eu bater no paredão, eu vou sair. E aí ele justifica, dizendo que só saiu gente do lado deles, não saiu gente das fadas. Que a última pessoa que saiu das fadas foi a Denisiane, e desde então não saiu nunca mais uma pessoa de lá. Então vai ser muito difícil uma pessoa dali sair. Aí depois ele comentou ali com o Taco Nada, com a Giovana, ele discutia com ela sobre quanto tempo vai durar o Taco Nada, e aí eles concluem que podem durar até sábado por causa ali do mercado. Só que aí o Buda disse que isso aconteceu 2 vezes sob uma liderança dele. Aí depois a Alane estava lembrando que o primeiro Taco Nada veio na segunda festa do líder dele, que ele realmente ali ninguém sentiu tanto porque estava no meio da festa e comeram tudo o que deviam comer.
Mas depois não tinham muito mais o que fazer. Aguentaram aí 3 dias praticamente. Aí depois ele foi conversar com a Giovanna e estavam armando os planos ali. Ele disse que havia uma possibilidade da Giovanna ganhar a prova do anjo. Aí que se ela ganhasse essa prova do anjo, os dois quebrariam o jogo das fadas e o top 5 sonhado por elas. Nesse cenário, obrigatoriamente uma fada seria eliminada no domingo com um paredão entre elas. Isso não vai acontecer, mas era o que eles estavam planejando naquele momento. Aí a Giovanna disse que se isso viesse a acontecer, agora que o pau ia torar mesmo. Aí ele também disse que se ela não ganhar a prova do anjo, eles vão seguir o plano que eles já tinham traçado. Ele vai indicar a Giovanna, que inevitavelmente já vai mesmo pro paredão, e forçar as fadas a votarem entre si. Aí a Giovanna conta a conversa que ela teve com a Isabelle. Aí ela até diz que seria um alívio para a Isabelle que o Buda indique ela direto pro paredão, porque assim a Isabelle não precisaria sofrer para votar nela, como ela já tinha dito que sofreria nas outras vezes. Aí o Buda pergunta para Giovanna se a Isabelle tem uma noção de que ela não é prioridade de ninguém ali nas fadas, a não ser do Davi. Aí eles mesmos concluem que sim, ela deve ter essa noção de que ela não é mesmo uma prioridade de ninguém do outro lado. Aí ele diz que ele tá ansioso para fazer essa jogada para mexer com a casa, para fazer ali a última cartada. Se der certo, deu. Se não deu certo, pelo menos tentaram. E aí ele revelou que caso a Giovanna tivesse indisponível para ser indicada, se ela vencesse a prova do anjo, ele provavelmente indicaria o Matheus para o paredão. Aí eles pensaram como essa dinâmica pode vir, como isso vai comprometer o outro lado. Aí o Buda diz que se a Giovanna ganhasse o anjo, ela quebraria o top 5 das fadas para valer. E aí o Buda revelou que no cenário em que a Giovanna vencesse essa prova do anjo, ele mandaria o Matheus direto para o paredão. E que o Matheus já estaria ali na lista absolutamente garantido para isso. E aí eles avaliaram as possibilidades para o próximo paredão. Os dois discutiram ali como é que as fadas devem votar. Quem vai votar em quem? Aí o Buda concluiu para Giovanna que a Isabelle pode ser alvo de 3 pessoas, Alane, Bia e Matheus, e que a Giovanna pode ser decisiva caso as fadas optem por uma estratégia de votar uma na outra. Isso realmente pode acontecer. O cenário que eles avaliaram tudo isso é um cenário onde a Giovanna está imune ou onde ela já está indicada ao paredão, onde ela esteja impossibilitada de ser votada pelo outro lado. Aí o Buda disse que qualquer um dos 2 cenários, ela imune ou ele colocando ela no paredão, as fadas vão pirar o cabeção para decidirem uma estratégia, porque de uma certa forma eles vão acabar caindo no paredão. E aí, lá no quarto das fadas, tava a Alane, a Isabelle e a Bia discutindo essa possibilidade do paredão. A Isabelle não consegue acreditar que o Buda possa indicar a Giovanna, pois isso seria incoerente na visão dela. Aí a Alane diz que não, ela aponta que o Buda é um jogador e que ele faria isso exatamente para provocar as fadas e fazerem elas se votarem. Aí ela diz que tudo faz sentido para ela, seguindo essa linha de raciocínio. Aí a Alane ainda diz que a Giovanna vai mesmo pro paredão, independente de se ela for pelo líder ou se ela for a mais votada da casa. E que por isso, ele mandaria ela justamente para forçar esse voto entre as fadas, que não teria mesmo para onde correr. A Isabelle continua acreditando que isso seria uma incoerência do Buda. Só que aí a Bia levantou a possibilidade da Giovanna ganhar uma prova do anjo. Porque aí, caso a Giovanna ganhasse uma prova do anjo, as fadas já estariam praticamente todas no paredão. Aí a Alane conclui que nesse cenário, as 3 fadas iam para o paredão sem ter como escapar dele.
Aí a Isabelle diz que ela entenderia se as meninas precisassem votar nela para se salvarem, mas a Bia disse que agora o jogo complicou e se a Giovanna vencesse o anjo, eles estariam completamente perdidos. Ela não quis falar a palavra com F, mas era isso que ela queria dizer mesmo. Eles estão bem fodidos aí. Só que, para alegria deles, isto não aconteceu. E aí ela disse pra Bia que a Bia é a mais protegida de todos os 5 ali, porque ela tá no pódio de praticamente todo mundo. Ela disse que ela tá no pódio da Alane, tá no pódio do Matheus, tá no pódio da Isabelle, praticamente todo mundo. Aí a Bia disse que ela não tá tão protegida assim, que ela realmente pode ainda cair no paredão e tal. E a Isabelle, no meio dessa conversa, levantou a possibilidade do Buda indicar a Bia direto ao paredão. Aí a Bia disse que ela também acredita nessa possibilidade dele indicá-la lá pro paredão, só que ela estava pedindo em nome de Jesus para que a Giovanna não vencesse a prova do anjo, para que o Buda pudesse indicar a Giovanna. Aí a Bia disse que se isso acontecer, o paredão vai ser entre elas e uma delas vai ter que sair. Aí a Isabelle lembrou que a hora delas votarem entre si já chegou, não tinha como mais escapar. Só que ela não acreditava que o Buda pudesse indicar a Giovanna. A Bia disse que o Buda só estaria bagunçando o jogo delas se ele fizesse isso. E aí depois o Davi lembrou que durante a prova, antes dele conversar com o Matheus, ele entrou lá no quarto das fadas e ele estava muito chateado especialmente com a Bia. Ele entrou reclamando, dizendo que não tinha um biscoito, reclamou dizendo que só tinha feijão com arroz e que tinha que comer feijão com arroz no almoço, no jantar, no café da manhã, e que isso realmente estava mexendo com ele, que ele não tinha o que comer e tal. Aí todo mundo reclamou, aí a Bia ficou chateada com isso, a Bia ficou muito mexida, aí depois ela falou que ela sabe que ela tá errada, ela falou que ela sabe onde ela errou. Aí começou a fazer aquele drama, porque ela também estava dizendo que ela não estava aguentando, mas começou arroz com feijão, mas era o que tinha, não dava para fazer outra coisa. Então foi isso aí que rolou ali deles. E aí o Davi foi comentar com o Matheus sobre as atitudes da Bia. Aí ele falou que até na hora da prova, o Tadeu reclamou que a Bia estava falando alto demais, que a Bia não deixava de falar e isso atrapalhou eles na prova. Aí o Matheus disse que de fato isso aconteceu, que a Bia falando atrapalhou a concentração deles, porque era uma prova que era decidida nos detalhes. Inclusive eu falei isso pra vocês. Era uma prova que não tinha muita coisa o que fazer, era detalhezinho, era só o detalhe. Foi isso que acabou com a possibilidade do Matheus e do próprio Davi vencerem a prova, porque os detalhes foram perdidos por causa da Bia toda hora falando alto e atrapalhando todo mundo. E aí eles falaram ali, especularam sobre como o paredão pode ser. Aí o Davi disse que para ele o Buda vai indicar a Giovanna para forçar as fadas a votarem entre si. Aí eles fazem a contagem de votos que eles têm que fazer. Matheus votaria na Isabelle, Bia e a Alane votariam no Davi, Isabelle e ele votariam na Alane. Ou seja, a Alane teria 2 votos, o Davi teria 2 votos e o Matheus teria 1 voto. A Bia, de fato, estaria mais protegida de acordo com a teoria que a Alane falou para ela. Aí então, o Davi sugeriu que eles fizessem um jogo para empatar, para o Buda ter que desempatar esse jogo na hora lá da formação do paredão. Aí o Matheus levanta a possibilidade, então, da Giovanna votar nele. E aí seriam 3 empates para o Buda decidir. A ideia que eles tiveram realmente funcionaria se fosse um paredão normal. Um paredão onde você está votando para colocar uma pessoa no paredão. A dinâmica desta semana é você tirar uma pessoa do paredão, é você salvar.
Então isso muda muita coisa ali, muda realmente como o jogo vai acontecer. Aí o Davi disse que ele estava muito estressado por causa da comida. Ele reclamou que não tinha absolutamente nada para comer ali, que ele estava muito chateado. Aí o Davi falou que todo mundo contribuiu para acontecer o Tapunada, que todo mundo teve ali um vacilo ou outro, que teve pessoas que tiveram mais vacilos, que tiveram menos vacilos. E ele contou que se não tivesse o Tapunada, eles teriam comida suficiente para vários dias ali, por causa da eliminação mais rápida das pessoas acontecendo. Aí a Bia voltou a dizer que ela estava se sentindo muito mal com o que estava acontecendo ali. A Bia reclamou que estava se sentindo muito mal por causa de ter colocado a casa lá no Tapunada e tal. O Davi foi meio, não vou dizer cruel, porque cruel não foi. Ele tinha razão quando ele falou isso. A Bia, ela foi responsável e ela não aceita que ela foi responsável por fazer a casa chegar nesse momento do Tapunada. Ela não aceita. A Bia simplesmente jogou todo mundo ali no Tapunada. A Bia simplesmente atrapalhou todo mundo. E agora ela tá ali se sentindo culpada por uma coisa que é dela, de fato. É uma culpa dela. Não tem pra onde escapar. Aí de madrugada, depois disso, ela foi lá sozinha lá na academia, começou a falar com aquele negócio, aquele dragãozinho que tem ali. Ela começou a falar com ele, ela começou a tentar ali suavizar um pouquinho, né? Conversando com o Brasil, tentando ali dizer pro Brasil, do Brasil, que as coisas estão indo assim, que o Brasil do Brasil perdoasse ela pelas atitudes dela. Aí o dragão começou a falar, ela se assustou ali, aí pronto, foi pegar no dragão e só. Foi só isso mesmo que aconteceu durante a madrugada. Aí todo mundo foi dormir cedo, porque não tinha mais o que fazer. Eles não tem mais nada o que conversar lá dentro, né? Eles não tem mais nada o que fazer, não adianta aí. E aí hoje de manhã, um pouquinho antes da prova do anjo, a Isabelle já estava naquela coisa de indefinição sobre quem ela ia votar. A Isabelle já estava ali tentando achar um meio termo para não precisar ter que votar na Giovana, mas ao mesmo tempo não dá para fugir disso, ao mesmo tempo não dá para mexerem as coisas, não tem o que fazer ali. E aí a Isabelle foi lá, falou com a Giovana, falou para todo mundo ali no quarto que ela estava realmente preocupada com essa possibilidade de ter que votar na Giovana. E aí o próprio Davi falou que o jogo já tá apertando para todo mundo, que não tem realmente para onde escapar. Aí a Isabelle falou que ela precisa, com a Giovana, que ela tem medo que as palavras que podem ser ditas nesse momento atrapalhem as coisas, que tudo pode se transformar em um problema maior do que o necessário. Aí ela pediu para conversar com a Giovana depois lá da prova do anjo, porque aí ela queria expor que talvez ela precisasse votar na Giovana, talvez ela precisasse mesmo partir para essa estratégia, para ver se a Giovana entendia o que ela ia fazer e tal, para não ficar com ressentimento, essas coisas. A Isabelle é muito chata com essas coisas, vocês já repararam isso, né? E nem vai precisar de todo esse drama, porque a Giovana já vai ser indicada mesmo pro paredão. Então, não tinha muito o que fazer. E aí depois ela foi falar com o Davi, ela foi conversar com ele, aí ela falou ali que realmente o Davi tinha razão, ela tá preocupada mesmo com essa possibilidade de voto na Giovana, e ela deu razão pro Davi, ela disse que quando o Davi fala sobre a prioridade, fala de pódio, essas coisas, isso faz diferença, e que são as pessoas certas que eles não vão votar. Então, ela percebeu de uma certa forma que ela não é uma prioridade da Giovana. A Giovana, nesse momento, não colocaria ela no pódio. A Giovana não teria a Isabelle. Então, ela não teria também esse compromisso de não votar na Giovana. Ela poderia votar na Giovana.
Aí ela disse que as prioridades dela mudaram muito nos últimos dias, que as coisas mudaram mesmo, que ela tem outras prioridades como a Bia. Aí o Davi disse para ela que para todo mundo ali dentro daquela casa, o jogo já apertou. Todo mundo ali é maduro, é capaz de entender que o jogo apertou, não tem mais para onde escapar, não tem mais o que fazer e que vai ser necessário um votar no outro. E que seja o que tiver que ser, eles não têm muito mais para onde escapar. Aí a Isabelle continuou ali com toda a indefinição dela. Ela realmente tá ali com medo de ter que votar na Giovanna e tal, que ia doer. Mas eu acho que agora ela vai descobrir que não, né? Não tem muito mais o que ela possa fazer para mudar este fato. Aí depois de toda essa lamentação dela com o Davi pela manhã sobre a Giovanna, veio a prova do anjo. E eu vou te contar, viu? A prova do anjo era uma prova muito simples. Era uma provinha que eles tinham que procurar alguns cards ali dentro de um labirinto. Não tinha nada de difícil. Eram 10 cards, era um labirinto circular, não tinha dificuldade alguma ali. Só que, obviamente, as peças estariam bem distribuídas ao longo do labirinto. Eles precisariam procurar os totens corretos. O problema nem estava sendo esse. Vou te contar. As fadas são péssimas de prova. Péssimas. Péssimas. Pensa numa coisa péssima que não deu muito certo. Pensa assim em pessoas que não conseguiram prestar atenção como é que a prova ia ser. Sério, muito ruim mesmo. A Bia, a Alane e a Isabelle sequer concluíram a prova. As 3 foram desclassificadas. Sério, foi horrível a prova delas. Vou já mostrar a imagem para vocês. Aí a Alane e a Isabelle estouraram o tempo. A Bia não soube fazer a matemática ali, se desclassificou por causa disso. Ela não tinha mesmo condição de vencer a prova, porque o tempo dela já estava bem estourado também. Aí a Giovanna se perdeu no labirinto. Logo a Giovanna, que quase venceu 2 provas, basicamente usando um labirinto, né? Lembra daquelas provas que ela fez com o Michel? Era o labirinto, as mesmas provas, do mesmo estilo, do mesmo jeito. Ainda assim, ela acabou se perdendo ali dentro. Então, bora lá entender como é que as coisas aconteceram. Antes da prova acontecer, o Tadeu lembrou todo mundo que o anjo era autoimune, ou seja, não vai mais imunizar ninguém e só escapa deste paredão. Só isso. Ele só falou isso, só deu essa orientação. A prova era isso aqui, muito simples. O Matheus foi o primeiro a jogar, eles definiram uma ordem de jogo, tá? O Matheus foi o primeiro a jogar, depois dele foi a Giovanna, depois foi o Davi, depois foi a Bia, depois foi a Alane e por último a Isabelle. Essa foi a ordem no sorteio. A prova era isso aí mesmo que vocês estão vendo. Matheus entrava nesse labirinto. Antes ele tinha que fazer o pedido aí da maquininha aí desse anunciante. Ele tinha que achar 2 cards iguais a esses aí que ele estava vendo na parede. E aí ele entrou, procurou, achou os cards numa facilidade tão grande que não tinha como não dizer que essa prova não seria dele. Ele concluiu a prova ali em 1 minuto e 40 segundos. Era a prova dele mesmo essa aí, não tinha como. Depois dele foi a Giovanna. Ele achou todos os 10 cards, tudo direitinho, sem nenhuma confusão. Aí foi a Giovanna. A Giovanna começou até bem a prova, achou 7 cards ali antes de completar 1 minuto. O problema foram os outros 3 cards para terminar a prova. Ela se perdeu, ficou igual uma barata tonta, foi aqui e ali. Quando já tinha mais de 1 minuto, como vocês estão vendo aí na tela, 1 minuto e 11, a Giovanna simplesmente se perdeu completamente dentro lá e o negócio andava. E aí quando completou 2 minutos e 14, ela ainda não conseguia concluir a prova, ficou completamente perdida ali dentro. Aí ela conseguiu achar os últimos cards e completou a prova num total de 4 minutos e 21 segundos.
praticamente o dobro do tempo que ela mesma tinha chegado ali na metade da prova. Então a Giovanna se deu bem mal, achou os descartes, mas se deu bem mal. Aí foi o Davi. O Davi, ele também foi e se perdeu. O problema do Davi, dessa vez, não foi nem ele ter sido afoito, foi ele não ter prestado atenção em outro detalhe dessa prova. Que teve um totem ali, que era o totem que tá à direita da imagem de vocês, que quase ninguém via, que é um totem onde tem um monte de cones na frente, quase ninguém via esse totem. Então todo mundo se perdia ali, o Davi foi, procurou, era 1 minuto e 49 segundos, ele ainda não tinha achado grande parte da prova. E aí, enquanto foi andando ali dentro, ele procurando, até que ele achou com quase 4 minutos. Ele concluiu a prova dele em 3 minutos e 42 segundos. Achou os 10 cards, mas já não dava mais para ele também. Aí foi a Bia. A Bia começou bem a prova, ela achou 7 cards antes de chegar em 1 minuto, até o Tadeu falou que a Bia tinha chance porque ela estava em um bom ritmo ali, que ela tinha essa possibilidade, só que ela ficou igual aos outros ali, a Giovanna e o Davi. Ficou igual uma barata tonta, se perdendo ali, procurando aqui, procurando ali, não sabia para onde olhava, voltava para o centro, ia para o mesmo lugar, voltava para o mesmo lugar, ficou perdida ali e ela contou tudo errado. Ela achou que ela tinha pegado 10 cards. Aí ela bateu o botão para encerrar a prova e ela fez em 2 minutos e 37 segundos a prova. Se tivesse contado o tempo dela, não daria, mas seria o segundo lugar. E ela descobriu que ela tinha pegado apenas 9 cards. Se desclassificou aí. Aí depois dela foi a Alane. A Alane, meu Deus do céu. A Alane já não começou a prova tão bem. Já era 1 minuto de prova, a Alane estava perdida ali, igual uma barata tonta, procurando, rodando, 1 minuto e 54 segundos, não tinha achado nada, rodando. Aí ela fez esta cara que vocês estão vendo aí na tela, ela não conseguia de jeito nenhum achar um dos cards que ficava preso ali. Ela se perdeu completamente. Pensa numa pessoa que não sabia o que estava fazendo na prova. Esta pessoa é a Alane. Sério, ela ficou perdida ali, ela não sabia o que fazia, ela ficou completamente perdida. Sério, às vezes eu fico pensando assim, o que se passou na cabeça da Alane no meio dessa prova. Porque ela ficou perdida, completamente equivocada no que ela estava fazendo. A coisa estava se encaminhando ali para 3 minutos. A coisa se encaminhava para 5 minutos, ela não conseguia concluir. Aí tava dando 4 minutos e 55 segundos, ela não concluía. O Tadeu falou, quando desse 5 minutos, ele ia interromper a prova dela. E aí interrompeu a prova, ela ficou completamente triste. Tadeu ali disse para ela não se perder, para ela tentar se sair ali. Ela não conseguiu concluir a prova. E aí, por último, foi a Isabelle. A Isabelle, igualmente a todos os outros, achou 7 cards de uma só vez. Tadeu disse que ela tinha chance se ela achasse os outros 3 cards. Só que a Isabelle ficou perdida ali no rolê, como todas as outras. Era 1 minuto e 36 segundos. A Isabelle até tinha achado 9 cards. Faltava achar 1 card apenas. Mas ela ficou igual uma barata tonta, ia, voltava, o card estava ali no cantinho da tela, prestem atenção no cantinho da tela, onde tem os 2 cones ali. Ela ficou ali, passou não sei quantas vezes ali, aí foi, voltou, era 2 minutos e 51 segundos e nada da Isabelle achar o último card que faltava para ela, nada. E ela foi e voltou na mesma posição. Quando deu 5 minutos, Tadeu também suspendeu a prova dela. Aí ela disse que não, meu Deus, e agora o paredão, como é que eu vou fazer? Todo paredão. Enfim, não deu. Aí ele foi guiando ela pra achar aonde é que tava o card. Aí ela ficou com mais raiva dela ainda, porque o card tava num totem que ela já tinha passado.
a Isabelle poderia simplesmente ter vencido essa prova, porque ela passou 2 vezes pelo mesmo totem e ela não prestou atenção nele. Ela perdeu a prova exatamente pela desatenção que ela tava. Ela ficou muito, mas muito pé da vida porque ela perdeu essa prova. E aí o Tadeu falou, né, que apenas 3 pessoas conseguiram concluir a prova com sucesso, conseguiram chegar até o fim da prova. Aí falou ali que o Davi, o Matheus e a Giovana conseguiram avançar para a final. Aí depois ele falou que o Matheus, com o menor tempo de 1 minuto e 40 segundos, conseguiu superar inclusive o menor tempo que eles conseguiram nos testes que eles fizeram ali com a produção, que ele foi melhor do que os dummies. Ele fez em 1 minuto e 40 segundos. Mostraram aí o placar dele. O Davi foi em 2º lugar. A Giovana foi em 3º lugar. E ele foi imbatível. Quando eu vi o Davi entrando no labirinto e conseguindo fazer a prova em 1 minuto e 40, eu sabia que ninguém ia conseguir mais. Era uma marca muito impossível de ser atingida por qualquer outra pessoa. Então o Matheus, ele venceu a prova com muita facilidade. Ele não teve nenhuma dificuldade nessa prova. Ele nem se perdeu no labirinto. Ele foi muito fácil, muito rápido. E aí ele convidou o Davi e a Isabelle para fazerem pro almoço dele. Olha a cara da Isabelle no momento que o Matheus convidou ela pro almoço do anjo dele, que vai acontecer no domingo. Ele falou que ele já teve outras oportunidades, que nas outras oportunidades ele já tinha levado a Bia, que ele já tinha levado a Alane, então dessa vez ele ia levar o Davi junto com a Isabelle e tal. Ele ia fazer essa média, né? Porque na outra semana, ele preferiu levar as meninas. Aí depois disso, na hora do monstro, ele resolveu dar o monstro pra Giovana e pro Buda. E eu aqui vibrei quando eu falei assim, pelo menos agora o Matheus teve coragem de botar um líder no monstro. Teve coragem de fazer isso. Mas no fundo, também não vai fazer diferença. O Matheus justificou ali na hora. Eles estão na xepa, igual a gente. Todo mundo não tá com nada. Então não vai fazer diferença alguma esse monstro pra eles. E de fato não vai fazer. Se eles liberarem o Tá Com Nada amanhã, o que eu acho um pouquinho complicado, então eles vão ter que ficar isso até no máximo domingo com essa ração de comida que eles estão tendo. Então não vai ter muita mudança aí pra eles não, viu? Não vai. Aí depois da prova, a Isabelle foi ali conversar com o Davi. Um pouquinho depois, tá? Tá um pouquinho fora de ordem aqui as imagens e tá um pouquinho fora de ordem o texto também. Mas vocês vão entender aonde a gente quer chegar. A Isabelle chamou o Davi para conversar com ele na despensa. Nessa conversa, a Isabelle disse que ela estava na dúvida sobre quem ela ia votar. Que ela estava na dúvida se ela votaria na Alane ou na dúvida se ela votaria na Giovana. Ela disse que ela não votaria na Bia porque a Bia é o pódio dela. Ela revelou isso pro Davi, que a Bia é o pódio. E aí, ela não queria votar também na Giovana. Então só sobraria para ela a Alane e o Matheus. Só que aí ela falou pro Davi que a Alane também tem um peso muito grande para ela. Que ela gosta muito da Alane, que a Alane e ela são 2 mulheres do norte, 2 mulheres que têm representatividade, 2 mulheres, então, que têm um peso diferente na casa. Então, por causa disso, ela não queria ter que votar na Alane. Então, sobraria apenas o Matheus. Aí o Davi disse para ela pensar melhor, para ela raciocinar melhor, para ela entender que talvez seja o momento, sim, dela votar na Giovana. Só que aí a Isabelle não tá muito disposta a isso. Aí depois da prova, agora sim, vocês vão entender o porquê que ela ficou nessa dúvida. A Alane reuniu todos eles ali e falou que o Buda deve colocar a Giovana direto no paredão. E aí eles levantaram mesmo essa possibilidade. Só que a Isabelle estava ali no meio, ela disse que não, que ele não faria isso, que
que isso não seria coerente com ele, ou coerente com o discurso que ele tem feito dentro da casa. A Alane alertou que ele vai fazer isso para justamente as fadas precisarem ter que votar entre si. Aí a Alane começou a fazer a contabilidade dos votos. Quantos votos ela teria no mínimo? Aí a Alane contabilizou que ela teria os votos do Davi e os votos da Isabelle. Ela teria 2 votos. Aí ela disse que a Bia não votaria nela, o Matheus também não votaria nela, e que do outro lado talvez a Giovana votasse nela também. Então ela teria ao todo 3 votos e que ela ia pro paredão. Inclusive ela disse que estava com muito medo de ter que enfrentar um paredão com o Davi. E aí o Davi disse pra ela, não fica ansiosa, vamos conversar depois, deixa abrir a casa, vamos ali, não fica com esse negócio na sua mente agora, e tal, descansa. Aí a Isabelle disse pra Alane que eles precisavam conversar, desanuviar a cabeça, porque eles estavam ali tensos por causa da prova, mas que depois que a casa abrisse ali o quintal, que eles iam pra lá e aí eles iam conversar para tentar arrumar esses votos, para tentar ali ajustar tudo direitinho, sabendo que provavelmente o Buda sim pode fazer eles se votarem. Então, mesmo que o Davi acredite que o Buda não fosse fazer isso, eles já colocaram na mesa a possibilidade que sim, o Buda vai fazer e eles vão precisar ter que votar entre si. Mas o Davi já não gostou muito disso, né? Tanto que o Davi forçou e conseguiu evitar das meninas ali ficarem discutindo o voto logo depois da prova do anjo. Foi por isso que a Isabelle ficou com essa dúvida sobre quem ela votaria e ela chegou à conclusão que seria o Matheus mesmo. Mas no fundo, ela não vai nem precisar se preocupar com isso. Hoje ela não vai precisar. Aí depois o Davi foi conversar com o Matheus sobre a indicação do Buda. E aí o Davi disse que ele não acredita que o Buda colocaria a Giovana. Ele até considerou a possibilidade do Buda colocar a Giovana assim no paredão, mas depois ele falou que ele não teria essa coragem, ele não teria como fazer isso. Só que aí eu vou ter que discordar do Davi. Ele já combinou com a Giovana que ele vai fazer isso, então não tem realmente para onde escapar. Não tem realmente o que fazer. Aí o Davi diz que se o Buda colocar direto a Giovana, por exemplo, provavelmente eles também teriam que votar na Bia, eles teriam que, de uma certa forma, colocar ali uma pessoa forte no paredão, porque a Bia, querendo ou não, também tem um embate com a Giovana, e aí sobraria para ela. Eles já meio que tentaram colocar a Bia ali na roda, tentaram mexer com a Bia, mas eu acho meio difícil que a Bia, nesse momento, caia no paredão. Então vamos dar uma relembrada de como é que vai ser a dinâmica? Vamos dar uma relembrada, porque eu acho que a gente ainda não tem tudo aí completinho. Vamos lá relembrar como é que vai ser a dinâmica dessa semana. Vejam aí, nós vamos ter hoje, depois da prova do anjo, hoje à noite, na formação do paredão, nós vamos ter a indicação do Buda. Nós já sabemos que o Buda indicará a Giovana. E aí a casa vai votar no confessionário para salvar alguém. Os 2 menos votados vão direto para o paredão. Os 2 menos votados. Então, como é que a gente vai chegar à conclusão deste paredão aqui? Vamos lá fazer as contas. Giovana já estará no paredão pela indicação do Buda. Quem vai salvar quem nesse paredão? O Davi e a Giovana salvarão a Isabelle. Então a Isabelle terá 2 votos, escapa do paredão. Bia provavelmente também terá 2 votos. Ela terá os votos da Alane e os votos do Matheus. Então a Bia teria esses 2 votos para escapar do paredão também. O Davi salvaria a Isabelle. Não tem para onde escapar. Matheus está imune. Então, quem é que sobraria nesse paredão? Sobraria Davi com 1 voto e Alane também com 1 voto, porque a Bia salvaria ela. Então, como é que o paredão final ia se configurar? Sabendo dessa possibilidade, vai ser
Giovanna, Davi e Alane. Tem a possibilidade, obviamente, de que o Matheus quebre isso e não salve a Bia ou a Alane e salve o Davi. Até porque ele estava reclamando junto com o Davi de que as meninas não estavam dando tanta atenção para eles. Então pode ser que a gente veja que o do Matheus acabe salvando o Davi. Nesse cenário, vocês podem esperar que a Bia caia no paredão. Aí vai ser um paredão de Bia, Alane e Giovanna. A gente vai ter que acompanhar isso hoje, porque realmente a coisa tá um pouquinho complicada. O Boninho fez uma dinâmica exatamente para as meninas não precisarem se comprometer. Veja só, ele não quer que as meninas se comprometam, tá ajudando, quer realmente ali manter as fadas unidas. Vai conseguir de uma certa forma, né? Enfim. A única pessoa que pode quebrar isso é o Buda. Já pensou se ele ganha de novo a prova do líder no domingo? Aí ele vai quebrar o top 5 ali das fadas. Isso aí realmente não vai acontecer. Mas vamos descobrir isso no domingo. Hoje a gente tem a formação do paredão. Nós vamos estar ao vivo pra gente comentar aí todo esse rebosteio, porque ainda tá muito imprevisível. As meninas ainda estão muito perdidas com esse negócio aí de voto. Então, depois do programa na Globo, nós vamos estar ao vivo para comentar essa formação do paredão. Conto com vocês. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.